É com muita alegria que nós vamos entrar no mês de setembro e todos nós sabemos que é o mês da nossa quarta conferência missionária. Então, entre neste mover de evangelismo juntamente conosco. Convide alguém para vir à igreja, convide seus amigos, seus familiares e vamos povoar o reino de Deus com muitas vidas em o nome de Jesus. Fazendo isso, você estará atendendo o ide de Jesus que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso mesmo. A conferência missionária será no dia 28 e no dia 29 de setembro. Todos vocês estão convidados a participar deste evento maravilhoso que teremos aqui no município de Guarulhos e brevemente teremos em outras regiões também. Eu conto com você. Até lá! Hoje nós vamos falar sobre alguns limites que podem ser levados pelo líder. Eu vou começar lendo uma palavra que está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 38 e versículo 39. Diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi ele conseguiu ir longe, a despeito das circunstâncias difíceis e dos muitos limites que tinha. Por quê? Porque ao contrário de Saul, ele se tornou um ampliador de limites. Quando você olha a vida de Davi, vê um padrão de aumento de limites que o ajudou a continuar a crescer e a prosseguir para o passo seguinte. A extensão do limite em um líder não apenas libera o seu próprio potencial, como faz a mesma coisa com todos os seus liderados e por toda a organização que lidera. Nós vamos ver alguns limites que Davi ampliou. Davi aumentou primeiramente o limite que impôs a si mesmo. A vida de Davi demonstra a prática de exigir primeiramente o desenvolvimento pessoal. Veja sua atitude perante Golias. Muito embora nunca tivesse participado de uma batalha, usou a sua experiência anterior no pastoreio de ovelhas como preparação. Ele aprendera a usar uma funda e já havia enfrentado ataques de um leão e de um urso, duas feras perigosas e muito mais poderosas que ele. A partir dessas experiências, ele cresceu em valor, confiança e fé. Assim, no dia em que enfrentou Golias, quando se viu diante do limite da sua inexperiência em contendas, ele ampliou o seu limite. As pessoas costumam perguntar o que é necessário para que uma organização cresça. A resposta é essa: o líder precisa crescer para que a organização cresça. Tudo começa e termina com ele. Ao ampliar o seu limite e crescer, Davi removeu aquilo que é a primeira e a mais limitante barreira de uma organização: o líder. Nós trouxemos aqui um vídeo sobre aquele filme Desafiando Gigantes. E particularmente eu acho um filme muito interessante. Uma parte da cena que me chamou a atenção foi quando o treinador disse assim para o jogador: se você ficar andando derrotado por aí, eles também vão ficar. Isso significa o quê? Os seus liderados, eles se espelham em você. Se você é responsável por um departamento, as pessoas que fazem parte deste departamento, elas se espelham em você. Eles acreditam em você. Então, se você tem limites, não seja um derrotado. Começa a ampliar os seus limites. Isso é, começa a superar os seus limites e fazer com que toda uma situação que esteja ao contrário, que não esteja ao seu favor, se torne ao seu favor e que ela faça diferença na sua vida. Amém? Leve isso para você. E nós vamos ver mais um tópico. Davi ampliou o limite das pessoas próximas a eles. Saindo um pouquinho do texto, irmãos, como é incrível
nós vemos dentro dos lugares, das instituições, da igreja, das empresas, a quantidade de líder que tem medo de dar oportunidade para que outras pessoas se desenvolvam. Um bom líder, ele não precisa ter medo de nada. Um bom líder, ele capacita as pessoas. Um bom líder, ele tem o prazer de ver que as pessoas estão crescendo. E se tratando da igreja, querido, você precisa adquirir isso na sua vida. Você precisa querer que o seu liderado cresça na presença de Deus. Você, pastor, você, pastora, você, líder de departamento, faça com que os seus liderados cresçam. Capacite-os cada vez mais. Acompanhe cada vez mais. Nós vimos naquele vídeo, o treinador fez algo de última hora com o jogador, que ele teria que andar pelo caminho de olhos fechados, levando um jogador nas costas. Imagina, humanamente falando, talvez o jogador ele já ia desistir antes de começar, não é assim? Tanto é que ele ficou em dúvida se ele ia conseguir ou não. Mas um bom líder é aquele que está do lado, é aquele que está incentivando. Por exemplo, alguém me disse em outra ocasião: não vamos fazer tal coisa por causa disso, por causa daquilo. Qual foi a minha posição referente a esta situação? Não, nós vamos fazer sim, nós vamos insistir sim. Por quê? Porque o reino dos céus, ele é ganhado à força. Então, se você, líder, não tiver uma visão diferente, infelizmente, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Conclusão, nós demos continuidade no que deveria ser feito. Irmão, fluiu tudo muito bem, o nome de Jesus foi glorificado. Imagine só, se eu de repente desistisse, olhasse para o meu liderado e falasse: não, a gente não vai fazer porque realmente não vai dar certo. Não, um líder, ele está na posição de incentivar, de ser o exemplo, ser aquele que toma iniciativa e mostre para os outros que tudo é possível ao que crê. Realmente, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, e em nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Então nós vemos que Davi, ele ampliou o limite das pessoas que estavam ao lado dele. Isso acontece logo que a pessoa amplia o seu próprio limite, querido. Coisas incríveis começam a acontecer. Antes de Davi chegar, o exército inteiro de Israel estava parado. Olha a postura de Saul. Saul, ele estava com medo do gigante Golias. Durante 40 dias, Golias ficou afrontando o povo de Israel. Os soldados não tiveram nenhuma atitude. Por quê? Porque a atitude de Saul foi diferente da que se esperava. Saul, ele não se manifestou. Saul, ele teve medo. Então, automaticamente, os soldados que estavam ali do exército de Israel também se acovardaram. Vocês entenderam? É reflexo, espelho. É a mesma atitude do líder. E vamos parar para pensar quando Davi tomou iniciativa. É lógico, a primeira manifestação que nós temos foi de: o que ele está fazendo? Ele vai morrer, né? Quem é este inexperiente, este jovem? Quem é essa pessoa tão nova que está afrontando o gigante? Ele deve ser doidão. Mas Davi, ele teve uma atitude de ir contra o gigante Golias e falar para o gigante Golias: olha, eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Por que Senhor dos Exércitos? Porque Davi, ele sabia que ali não estava só o exército de Israel, mas existia um exército de anjos, um exército celestial, o Senhor dos Exércitos, a quem tu está afrontando. Então Davi, ele teve iniciativa. Davi, ele foi contra o gigante Golias. E nós vamos ver algumas coisas. O que fez Saul, o líder deles? Ele fez uma coisa: colocou-se como um limite sobre todo o exército de Israel. Mas assim que Davi entrou em cena e exerceu a sua liderança ampliadora de limites ao matar Golias, também ampliou o limite que bloqueava todo o exército.
Vamos ver o que diz a palavra de Deus lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 51 e versículo 52. Diz assim: vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus, e caíram os filisteus feridos pelo caminho. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Eles tiveram a atitude de ir atrás dos filisteus e acabar com todos eles. Tanto é que a palavra nos mostra que os filisteus iam caindo no meio do caminho feridos. Então eles tiveram uma atitude de vitoriosos, uma atitude, a mesma atitude que Davi, que está ali no papel de protagonista dessa história, eles tiveram a mesma atitude de vitorioso. Então é isso, líder, que você precisa fazer. As pessoas precisam olhar para você e ter o desejo de ser como você. Você precisa motivar as pessoas. Você precisa fazer com que todos tenham vontade de trabalhar na casa do Senhor. Fazer por amor. Lembra? Davi era diferente de Saul, por quê? Saul era um general de guerra. Davi ele era pastor de ovelhas. Ser pastor é diferente de ser general. Ser pastor é diferente do que ditar regras. Ser pastor é cuidar de ovelhas. Ser pastor é mostrar para a ovelha que ela é capaz de superar os limites. Você que está ouvindo essa ministração, eu não sei qual é o limite da sua vida, mas tenha certeza que em nome de Jesus você vai conseguir superar todos eles. Porque no nosso Deus você pode todas as coisas. Você pode ser mais do que vencedor. Supere os seus limites. Ah, pastora Adriana, não sei por onde começar. Um amigo diz assim para mim: comece pelo começo. Deus vai te dar estratégias para você se superar a cada dia. Davi também ampliou o limite de toda uma nação, enquanto exercia uma forte liderança em uma profunda fé. Este processo começou quase que imediatamente, depois de o povo ter observado que Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Você pode conferir esta palavra maravilhosa lá em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 7. Com a liderança de Davi, o povo finalmente começou a crer que, se Deus estivesse do lado deles, eles poderiam fazer qualquer coisa. E as vitórias de Israel sobre seus inimigos cresceram. No final do reinado de Davi, seu reino estava estabelecido em Israel e Judá, além de ter incorporado as forças de Edom, Moabe, Amon e Zobá. A nação crescera em poder, e o reinado de Davi só foi suplantado pelo seu filho Salomão. Todo mundo gosta de oportunidades, mas muitas pessoas querem que a oportunidade chegue antes de elas começarem a melhorar para poderem capitalizar os benefícios. Elas pensam assim: quando eu tiver aquele cargo, então vou começar a crescer. Irmãos, nós vimos que Davi, ele se preparou antes. É lógico, tudo no anonimato. Ninguém viu que Davi lutou contra um leão. Ninguém viu que Davi lutou contra um urso. Mas Davi estava o quê? Se superando a cada dia.